Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir nossas outras redes sociais. A gente tem feito alguns conteúdos exclusivos para o Instagram, para o Telegram e também para o YouTube, onde a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre um dos setores mais representativos da nossa economia, o agronegócio. E a ideia é tentar entender as perspectivas gerais para as commodities agrícolas. A gente vai falar também sobre oportunidades de investimento no agro por meio das empresas listadas em bolsa. E a gente vai comentar também fatores da economia doméstica e fatores globais que podem impactar o agro. Então, para participar dessa discussão com a gente conta com as presenças do Daniel Sasson, que é analista responsável pelo setor de agronegócio aqui no Research do Itaú BBA, e do César de Castro Alves, que é especialista na consultoria agro do Itaú BBA. César, Sasson, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Prazer estar com você novamente. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Sasson? Prazer é nosso aqui, pessoal. Obrigado por colaborarem com esse tema aqui com a gente. E começando, Sasson, acho que vale até contar um bastidor aqui para o pessoal. Quando a gente estava pensando nesse episódio, a gente conversou, até cogitou fazer um episódio sobre commodities de uma forma mais ampla, né? O Sasson cobre mineração, siderurgia, papel e celulose aqui no Research. E nesse nosso papo ele comentou que por N motivos ele estava mais otimista nesse momento com agro. Então acho que antes de falar a fundo sobre esse tema, eu queria dar um passo para trás e te perguntar, Sasson, sua visão geral aí para commodities. A gente teve um momento de mais euforia no começo do ano. Como você está olhando para as commodities de uma forma mais ampla e por que essa predileção pelo agro agora? Legal, Marcelo. Ótima pergunta. Acho que tem um ponto muito interessante aqui do setor agro especificamente, que é um setor que tende a ser mais resiliente ao longo do tempo, né? Não dá para dizer que o setor agro não é um setor cíclico, ele é também, né? Mas eu acho que a ciclicalidade dos setores de mineração e siderurgia ou de papel e celulose, ela é até mais marcada, mais pronunciada. São setores que dependem mais de economia global, mais de crescimento de PIB, mais do ambiente de inflação, etc. Enquanto o agro é um setor que ele é muito interessante porque ele é não só imenso como também ele é dividido em várias mini indústrias ou mini cadeias dentro do agro, né? Então, aqui no dentro do nosso universo de cobertura, a gente acompanha alguns produtores rurais, a gente acompanha algumas empresas de logística relacionada ao agro, acompanha algumas empresas produtoras de açúcar e etanol. E dentro dessas cadeias, a gente costuma brincar que a margem parece que anda ao longo da cadeia, né? Às vezes você tem um pedaço da indústria que está sofrendo um pouco com preços mais baixos de grãos, mas aí ao mesmo tempo tem a outra indústria que usa grãos como insumos para fazer esmagamento, por exemplo, produção de farelo, e aí essa parte da cadeia está se beneficiando. Às vezes o cenário como um todo não está muito legal, mas você tem as tradings que sempre estão comprando e vendendo com uma margem magra, mas uma margem resiliente, consistente. Então, eu acho que essa é a beleza do agro, né? Você tem exposições bem bacanas a diferentes elos da cadeia. E aí, puxa, não precisa nem falar, é um setor, a agropecuária, na verdade, responsável por 27% do nosso PIB, ainda uma participação pequena entre do nosso índice da bolsa, né? Mas a gente cobre empresas produtoras de algodão, de soja, de milho, de açúcar e etanol, e até aquelas um pouco menos líquidas, né? Talvez um pouco menos conhecidas do público em geral, por exemplo, produtores de fertilizantes especiais ou produtores de sementes. Então, acho que aqui, Marcelo, o bacana é que a gente está falando de uma commodity que, embora também com as suas ciclicalidades, tem uma dinâmica, uma tendência de médio e longo prazo super bacana, super positiva, porque o mundo precisa se alimentar. E aí a gente pode até conversar um pouquinho mais daqui a pouco sobre as vantagens estruturais competitivas que o Brasil tem para continuar conseguindo alimentar o mundo. Bem legal, acho que passar essa mesma bola para o César aqui, tentar aprofundar um pouquinho mais nas commodities agrícolas, nas culturas. Como é que você está olhando as perspectivas para essas diferentes culturas aí no agro, César? Marcelo, eu acho que o momento
ele ainda é muito bom para os grãos, né? A gente começa a visualizar uma possibilidade de um aumento maior de oferta no mundo, o que obviamente coloca pressão sobre os preços, não é para o curto prazo, né? Isso vai depender muito da próxima safra americana, se ela se desenvolver bem, parece que vai ser muito volumosa. Então, o 2024 pode ser diferente, mas até lá a gente tem o mundo ainda com balanços apertados, né, de soja, de milho, a continuidade da guerra, que traz incertezas ainda sobre a continuidade da exportação dos grãos do Mar Negro, né? Até aqui tem ocorrido tudo bem, e o fluxo de fertilizantes também, que foi uma preocupação grande no ano passado, e também segue bem. Sob a ótica das perspectivas de preço, a gente está num momento no Brasil que muito desafiador, porque os custos subiram muito ano passado de produção, né, especialmente por conta dos fertilizantes, e isso fez com que as margens fossem menores, né? A gente vem de 3 anos excepcionais, né? Não quer dizer que esse ano vai ser ruim, não. Esse ano vai ser mais próximo da média histórica, por conta dessa elevação de custos expressiva. E os preços a gente entende que em curto prazo eles não mudam muito, justamente porque o mundo está escasso em soja, está escasso em milho, e até que a gente tenha nossa próxima safra de milho, que vai ser só no segundo semestre do ano, a gente tem condições bem fortes aqui para exportar bastante soja e colhemos muito bem, né? Apesar de ter tido problemas na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, pelo terceiro ano consecutivo, em função do fenômeno Laninha, né, que faz com que as chuvas sejam mais escassas na região, foi uma safra melhor do que o ano passado, ainda que ruim no Rio Grande do Sul. Mas na Argentina foi muito ruim. Isso fez com que os preços se sustentassem de soja e tem aberto oportunidades para o Brasil até exportar mais farelo de soja, que é algo que a Argentina é o líder mundial na exportação de farelo, e agora o Brasil começa a mostrar um protagonismo maior. No caso do milho, é o mesmo, né? A China recentemente habilitou mais 90 estabelecimentos para exportação de milho e no total já são mais de 400. Então, isso significa que o gigante asiático está com bastante apetite por milho brasileiro também, e o que era natural na soja, né? Mas cada vez mais a gente vê a exportação de milho ganhar atração e isso ajuda a sustentar os preços aqui e faz com que as margens sigam positivas. Então, a gente tem um desenho bem positivo para grãos. Eu destacaria também o açúcar aqui, por conta dos bons preços internacionais, eh, que permitiram às usinas fixar já uma boa parte das vendas desse ano, então elas já estão mais ou menos garantidas, a despeito de algumas incertezas do lado do etanol, né? A tributação está voltando, não foi tudo ainda, a tributação sobre a gasolina, que acaba ajudando a competitividade do etanol. Então, o lado de combustíveis, né, do etanol tem algumas incertezas, mas o açúcar continua dando muito mais dinheiro que o etanol, e não é do dia para a noite que as usinas viram também a chave para produzir mais açúcar e etanol. E o açúcar eu complementaria que o mundo também está com o balanço apertado, né? Então a gente entende que os preços são bons, né? E as perspectivas até para o próximo ano de preços, de possibilidade de fixação são bem interessantes. Então esses dois setores, grãos e o açúcar, estão num momento bem positivo. Legal. Sasson, o César comentou sobre China. No último final de semana a gente teve talvez o maior evento político-econômico por lá, a reunião chamada Duas Sessões. E acho que a mensagem que eles tentaram passar é de uma retomada econômica mais vigorosa no país. A gente sabe o quanto China mexe nos ponteiros de países exportadores, a gente sabe a ligação do agro com esse tipo de fluxo. Usando esse exemplo, mas agregando outros, que fatores internacionais você acha que podem impactar positivo e negativamente o agro brasileiro? Legal, Marcelo. Acho que tem alguns pontos interessantes aqui, né? A reunião do partido no final de semana passado realmente foi bastante relevante aqui em termos de expectativas, atualizar o mercado e os participantes em termos de expectativas de crescimento do PIB chinês, que teve uma meta colocada ali ao redor de 5%, mas acho que isso acaba sendo até um pouco mais relevante para as empresas, por exemplo, dependentes de investimento, né? Aquela China mais capex, China infraestrutura. Então, acho que até impacta mais setores, por exemplo, de minério de ferro e aço do que o setor agro, né? Comer eles vão precisar, Comer crescendo ou eles vão não. precisar comer, exatamente, crescendo ou não, eles vão precisar comer.
E aqui, até antes de entrar nessa parte internacional, né, queria trazer um pouquinho para os nossos ouvintes, às vezes acaba passando batido, mas a pujança do nosso setor agropecuário no Brasil, né? Comentei na resposta anterior que é um setor que representa aí 27% do nosso PIB, mas nos últimos 20 anos, a produção brasileira de grãos triplicou. Né? É claro que sim, com um pouco de aumento de tamanho de área plantada, mas muito por conta de produtividade. Então, se você pegar as terras, o território nacional que é direcionado para lavouras hoje, a gente está falando aí de algo na casa de 7% apenas. Tem áreas de pastagem que podem ser convertidas, mas 20% do território nacional, né, sem entrar em matas nativas, etc. Ou seja, o potencial de crescimento do setor agro no Brasil é imenso e o Brasil já é hoje o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de milho do mundo. E aí, claro que países como a China também têm um papel super importante na demanda, né, por essa nossa produção. A China representa aí, é o destino de cerca de 60% das nossas exportações de soja, né? Então, claro que é, é, tudo que acontece na China acaba assim movendo um pouco o ponteiro. Por exemplo, como o César colocou, a China removeu recentemente a barreira sanitária para importação de milho brasileiro. Poxa, isso é bacana. O Brasil basicamente ganhou um mercado de destino final do milho super, super relevante. Então, aqui pensando no contexto mais internacional, Serrano, voltando para a sua pergunta, eu acho que a gente tem algumas questões de oferta e demanda no mundo que podem melhorar ou piorar, dependendo da extensão de corredores seguros para exportação de grãos da Ucrânia. A gente pode ter, de repente, um ambiente um pouco mais negativo, por exemplo, para preços de milho, se a gripe aviária acaba se espalhando um pouco mais, né, acaba se tornando um problema maior, mas de forma geral a gente tem uma visão bastante positiva com a sustentabilidade dos preços de grãos nos patamares atuais, os patamares saudáveis, eu deveria adicionar atuais, por questões de, por exemplo, o César comentou também, quebra de safra na Argentina. Inicialmente esperava-se ali uma produção ao redor de 50 milhões de toneladas de soja, talvez fique mais perto da casa de 33, 34 milhões, segundo as projeções mais atuais da Bolsa de Córdoba, né? Então, eu acho que de forma geral, pelo menos no curto prazo, a nossa expectativa é de manutenção de preços dessas commodities em patamares razoavelmente elevados, tá? Versus níveis históricos. Legal. Para o César, agora eu vou jogar a pergunta falando um pouco mais de cenário doméstico, né? Listando aqui rapidamente, a gente tem a questão tributária envolvendo a gasolina, que pode trazer desdobramentos para a parte sucroalcooleira, a gente tem a parte sanitária aí de proteína animal que o Sasson comentou, vaca louca, gripe aviária. Como você avalia esses e outros tópicos aqui no nosso cenário doméstico que tem potencial de mexer o ponteiro aí no agro? Olha, Marcelo, a questão dos combustíveis ele é sempre um desafio do setor sucroenergético, né? A política sempre atrapalha o setor, ela nunca ajuda, infelizmente. Mas uma parte da redução de tributos que foi feita no ano passado já voltou, né? É possível que as coisas mudem em algum momento, mas eu destacaria o fato de que o açúcar, pela história global de um balanço relativamente apertado, com pequeno superávit, ele defende bons preços possivelmente. Então o setor vai seguir bem. Caso o etanol ganhe mais competitividade, vai ser só mais um elemento a ajudar a construção de renda e ajudar o setor a se recuperar. Um setor que sofreu muito nos últimos anos, né, com desincentivos, bastante ligados à regulação, mas que agora está num momento de um relativo aperto no mundo da oferta de açúcar e isso traz boas perspectivas. A questão das doenças, aí, a vaca louca e a gripe aviária, nos preocupa, a vaca louca menos, a gente entende que esse problema vai ser resolvido rapidamente, porque na verdade nem deveria existir esse bloqueio por conta de casos atípicos, né? Porém, o Brasil tem o protocolo com a China desde 2015 que exige que a gente faça isso, né? Esse autoembargo quando ocorre. Então, tivemos que fazer. Foi muito diferente dos casos anteriores, que demoramos a notificar, né? Demorou o mercado a se reabrir. Dessa vez, as coisas devem se resolver rapidamente
e o mundo está escasso em carne bovina, a China está muito firme na compra, a perspectiva é muito positiva de importação mais uma vez, eles não são autossuficientes em carne bovina, tem muita dificuldade de aumentar a produção local, e o Brasil é mais da metade da importação chinesa. Então, faz todo sentido que esse comércio volte a acontecer e até que os preços voltem a subir. A gente está bem otimista. A questão da gripe aviária pode ter impactos bem maiores, né? Vale dizer aqui que o momento atual é que o Brasil continua livre de gripe aviária, nunca tivemos casos relatados aqui, e por essa razão o Brasil é de longe o maior exportador mundial de carne de frango e o único lugar no mundo que não tem gripe aviária e dos países produtores relevantes. E o Brasil tem capturado muitas oportunidades de exportação de carne de frango desde o início da guerra, porque a Ucrânia também exportava um pouco, acabou tendo redução de produção, nós conseguimos avançar e esse ano começou inclusive com excelentes números de exportação. Então, até aqui, céu de brigadeiro para a exportação brasileira de carne de frango, é um setor muito organizado, verticalizado, com controle absoluto da cadeia e também com altíssimo nível de biossegurança que traz algum conforto. Porém, como a gripe aviária já está muito próximo de nós, né, já aconteceu na Argentina, já aconteceu no Uruguai, e principalmente em aves silvestres, né, que o Brasil está fora da rota migratória de aves, mas o fato de já ter ocorrido no Uruguai pode ser que isso chegue no Brasil. Se chegar, tudo vai depender muito de como nós vamos enfrentar esse problema, né? O que preocupa mais é a velocidade de propagação da doença, né? Foi impressionante o que aconteceu nos Estados Unidos, com a velocidade que ela se espalhou, o que fez, né, principalmente nas agricultura de postura, né, os ovos explodiram de preço e a coisa está meio sem controle por lá. E a gente pode ter a mesma coisa aqui. Eu gosto de comparar com o fato da Covid, quando ela começou nos Estados Unidos, nós aprendemos muito com a experiência deles, né? Lá foi um caos no início, eles tiveram paralisação das linhas de abate de animais, de suínos. Foi um caos, porque as pessoas começaram a adoecer, não se sabia como conduzir isso, e lá foi muito pior do que aqui. Aqui a gente usou a experiência deles e nós não tivemos paralisação de abates, tudo foi difícil, mas no final terminou bem. Com a gripe aviária, a experiência deles poderia nos ajudar, mas é algo incerto que a gente eh, teria que conduzir essa dificuldade em isolar as áreas que eventualmente poderiam ter, né, as granjas comerciais, e permitir com que ela não se propague. Isso seria o mais importante fazer num primeiro momento. No segundo momento, em um entendimento com os compradores internacionais para que o Brasil não fosse todo fechado. Então a gente está bastante atento a esse tema, né? É algo que a gente nunca viveu, é muito preocupante, porque se houver um impacto grande de redução de produção de aves, vai afetar o milho também, afeta o farelo de soja, e as coisas podem se encadear negativamente. Mas a gente tem aqui, acho que, boas razões para acreditar que, caso isso ocorra, num devido momento as coisas voltam a se organizar, porque não vai haver lugar no mundo que não tem gripe aviária, e o Brasil segue como muito competitivo em termos de preço, e o mundo já está enfrentando preços elevadíssimos de carne de frango. Então, na hipótese de o Brasil ser embargado por um período muito longo, os preços vão ficar muito elevados. Isso vai levar a outros problemas. Então, é possível que a gente tenha novos paradigmas aí, novos entendimentos por parte dos compradores internacionais. São muitos do frango, né? São mais de 150 países. É a nossa proteína que mais tem diversificação. E eu acredito que a gente vai continuar vendo o país bem forte nisso, tá? É um setor muito relevante e é só mais um desafio do agro, né? Um setor bastante dinâmico, mas também desafiado por todas as forças possíveis. Boa. Para fechar, Sasson, e tentando aterrissar um pouco essa avaliação setorial tão bacana que vocês fizeram para o ouvinte que está interessado em se expor ao agro por meio da bolsa, quais seriam as suas top 3 recomendações aí? Quais ações você olha com mais otimismo? Legal, bacana, Marcelo. Eu acho que, bom, a top pick do nosso setor do agronegócio hoje é a Três Tentos, uma empresa que ela vende insumos agrícolas, origina grãos e aí também tem a parte de indústria, né, de esmagamento de grãos, de soja para produção de farelo. É uma empresa que surgiu há quase 30 anos no Rio Grande do Sul e mais recentemente tem entrado aí, tem executado uma incursão no Mato Grosso, tem ampliado ali a área de atuação
portanto, a gente espera um crescimento significativo de resultados aí vindos dessas novas lojas, abertura de lojas, maturação de lojas nos próximos anos. Em termos de valuation, é uma empresa que a gente vê negociando a níveis bem atraentes, múltiplos aí, EV/EBITDA abaixo de 6 vezes para 2023, por volta de 6 vezes e meio para 2023, abaixo de 6 vezes para 2024. Então, seria esse o nosso top pick no setor. Para aqueles que gostam, de repente, de uma empresa um pouco mais líquida, né, uma empresa que tem um volume negociado diário um pouco maior, a gente gosta também da SLC, uma das maiores produtoras do país de algodão, milho e soja. Eles são referência na adoção de novas tecnologias no plantio, uma empresa consolidada há bastante tempo, com mais de 20 fazendas espalhadas pelo Brasil, então eles têm até uma certa diversificação em relação a risco climático. Essa é uma empresa que a gente que a gente também vê negociando um valuation mais atraente, mais um risco-retorno que nos parece fazer sentido. Por outro lado, no momento a gente gosta um pouquinho menos das empresas de açúcar e etanol, né? Embora o César tenha comentado muito bem sobre um bom momento até para preços de açúcar no mundo e tal, a gente fica um pouco mais receoso com uma menor visibilidade que a gente tem para a parte de etanol, principalmente no mercado doméstico, né? Acho que tem algumas questões mais macropolíticas que precisam ser endereçadas do ponto de vista de preços de combustíveis no Brasil, que deixam a gente um pouquinho menos animados com o setor por enquanto, tá, Marcelo? Mas eu acho que passados aí alguns temas importantes no setor ou no que tange a questão de preço de combustíveis no Brasil, de repente as empresas produtoras de açúcar e etanol podem voltar a ser investimentos interessantes. Mas, por enquanto, a gente prefere os produtores rurais como a SLC ou as empresas de revenda ali de insumos como a 3 tem. Seriam os nossos 2 top picks. Bacana. Acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Sasson e do César nesse episódio. Um prazer, Marcelo. Obrigado pelo convite. Valeu, Marcelo.